a minha vida, a vida da Ana. I want to put my life and Anna's life in your presence. Senhor, nós te pedimos a cobertura do teu sangue sobre nós. We ask for your blood over us. Senhor, te pedimos agora que tu nos uses como vasos na mão do oleiro. And we ask you now to use us as vase in the hands of the potter. Senhor, também prepara os corações, as mentes. So prepare our hearts and our minds Senhor, para receberem a tua palavra, Senhor. to receive your word, Pai, Lord. nós queremos, Senhor, que a tua palavra ela é transformadora. We believe that your word can transform us. No nome de Jesus nós oramos. In the name of Jesus we pray. Amém. Amen. Amém, igreja. Amen, church. A semana passada, para quem não esteve aqui, Last week, for those who weren't here, nós recebemos o Bispo Ronaldo, o Bispo Euripides, Bishop Ronaldo and Bishop Euripides were here. e o Bispo Ronaldo ele começou a falar sobre líderes segundo o coração de Deus. And Bishop Ronaldo started talking about leaders according to the heart of God, following the heart of God. E hoje nós iremos dar continuidade àquilo que ele iniciou. And now we're going to continue what he started. O Bispo Ronaldo ele estará conosco na próxima semana. Bishop Ronaldo is going to be with us next week. Eu quando digo conosco não quero dizer exatamente aqui na igreja, When I say with us, I don't exactly mean in the church, porque ele neste momento ele está em Londres, because right now he's in London, ele vai depois para a Espanha, then he's going to Spain, ainda vai passar em Portugal then he's going to Portugal, e ele vai voltar à Irlanda e inclusive a Roscommon. and then he's going to come back to Ireland and E to Roscommon. vai ser durante a semana. And it's going to be throughout the week. Eu estou a tentar que ele faça algo com os irmãos nesse dia, And I'm trying to get him to do something with the brothers on that day, mas eu não sei se é possível ou não. but I don't know if it's possible or not. Então mantenham-se atentos e eu irei comunicar com os irmãos caso isso aconteça. So stay attentive. I will communicate with you guys Amém? something if O happens. Bispo Ronaldo ele falou sobre líderes Bishop Ronaldo talked about leaders segundo o coração de Deus. according to following God's word. E ele deu Searching for. vários exemplos And he gave several examples de grandes homens de Deus of great men of God que foram usados ao longo da história. that were used along history. Falou-se de Abraão, Moisés, Abraham, Moses, Davi, David, Naamã, apóstolo Paulo. Naaman, Paul, E nós podemos também falar, por exemplo, de Gedeão. and also like Gideon. Foram Is that how you say homens And there were men que foram usados that were used e grandemente and greatly deixaram a sua marca na história. they left their fingerprint in history. Mas para nós entendermos But for us to understand esses grandes líderes, these great leaders, nós precisamos de aprender algumas coisas sobre esses homens. we need to learn some things about these men. Em primeiro lugar, First of all, eles eram seres humanos como nós. they were human beings just like us. Eles não eram super-heróis, They weren't superheroes. eles não tinham poderes mágicos, They didn't have magical powers. eram seres humanos de carne e osso como nós. They were human beings of flesh and bones just like us. Eles estavam debaixo de uma pressão, They were under pressure. eles estavam debaixo da herança do pecado They were under the heritage of sin que eles tinham recebido através de Adão. that they had received through Adam. Sorry. Esses líderes, eles também eram pessoas que tinham medos, These leaders were also people who had fears. eram líderes que eles tinham momentos de insegurança, And they were leaders that had moments of insecurity. eram líderes que eles muitas vezes não se sentiam capacitados para fazer aquilo que Deus os tinha chamado. And they were leaders that many times didn't feel capable of doing what God told them to. Esses líderes eram homens que eles precisavam de santidade e intimidade com Deus. And these were leaders that needed intimacy with God. Eram homens They were men que erravam e pecavam contra Deus. that made mistakes and sinned against God.
Mas também foram homens que foram escolhidos por Deus para fazer algo que Deus queria. But they were also men who were chosen by God to do something God wanted. Então esses são os primeiros aspectos que nós precisamos de entender, So these are the first aspects that we have to understand. é que Deus não escolhe homens e mulheres perfeitos. God does not pick men and women that are perfect. Eu não sei qual é a razão que Deus escolheu Abraão ou Davi e não escolheu outro. I don't know the reason of why God chose Abraham or David and not just another guy. E isso é a mesma coisa em relação a cada um de nós. And it's the same thing with each one of us. Muitas vezes eu tenho conversado com alguns irmãos Many times I've been talking to brothers e eles me têm dito, porquê eu? and they've been like, why me? Porquê é que Deus me escolheu a mim e não escolheu o meu irmão do lado? Why did God choose me and not my brother? E a resposta que eu posso dizer é assim, foi Deus que os escolheu, não fui eu. And my answer is like, God chose you, not Então me. nós não temos que questionar porque é que Deus nos escolheu. So we shouldn't question why God chose us. Nós simplesmente temos que fazer aquilo que nós fomos chamados. We just have to do what we were called for. No mundo atual, In the world right now, existe uma grande falta de líderes, there's a great lack of leaders, homens, men que influenciem grupos de pessoas that influence groups of people ou pessoas individualmente. or individual people. Hoje existe uma falta de líderes que tenham a coragem Nowadays, there's a lack of leaders that have courage de tomar decisões, to take decisions, make decisions, líderes que procurem criar um mundo melhor. leaders that seek to make the world better. Hoje nós temos líderes Today we have leaders que simplesmente that simply eles fazem aquilo que lhes é mais conveniente para a sua vida. do what is most convenient for their lives. Hoje cada vez é mais difícil encontrar líderes Nowadays it's getting harder and harder que tomem decisões to find leaders that make decisions que vão mudar a história de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. that will change the life of an individual or a group of people. E no mundo atual, And nowadays, o problema é maior quando nós falamos de liderança masculina. the biggest problem of when we talk about masculine leadership. Hoje, cada vez mais, os homens estão a abrir mão Nowadays, men are opening hand da autoridade que Deus colocou na vida deles. of the authority that God placed in their lives. Eles estão a abrir mão das suas funções They're opening hand of their jobs como pais, as parents, como maridos, as husbands, como profissionais. as professionals. E hoje o mundo And today the world, ele está a começar a virar. it's turning. E eu posso dar alguns exemplos de alguns aspectos que estão a acontecer hoje pelo mundo inteiro. And I can give you some examples of aspects that are happening all over the world. Por exemplo, For example, a maior economia da Europa, the biggest economy of Europe ela é comandada por uma mulher, is ran by a woman, Angela Merkel. Angela Merkel. A maior economia sul-americana The biggest economy of South America é comandada por uma mulher, is ran by a woman, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Na Argentina, In Argentina, outro país sul-americano bastante grande, another very big South America country, ele é comandado novamente por uma mulher, is ran by a woman, Cristina Kirchner. Christina Kirchner. Kirchner. E além disso tudo, And above all, hoje today, existe uma mulher, there's a woman, Hillary Clinton, Hillary Clinton, que é uma das mulheres mais poderosas that is one of the most powerful women a nível de contactos, when it comes to contacts, a nível de influência, influence, a nível mundial. worldly. Eu não estou a falar que nós temos que ser contra as mulheres estarem a liderar países. I'm not saying that we should be against women running countries.
Não existe nada de errado. There's nothing wrong. O errado é os homens abrirem mão das suas funções What's wrong is men giving up their duties e não fazerem aquilo que Deus os chamou. and not doing what God called them to do. Porque hoje, nos dias de hoje, Because nowadays, existem muitas mulheres à frente de igrejas, there's a lot of women running churches, companhias, companies, governos. governments. Não é que elas não sejam capacitadas, It's not that they're not capable of doing mas é it, porque os homens but it's because men abriram mão open hand para que isso aconteça. for that to happen. E nós temos que começar a entender And we need to start understanding que nós precisamos reverter isso que está a acontecer. that we need to undo what is happening. Os líderes atualmente têm padrões de vida e comportamentos totalmente contrários aos princípios bíblicos. Leaders nowadays have is it this one? Nowadays have patterns of life and behaviors that are completely against the principles of the Word of God, Especialmente os líderes cristãos. especially Christian leaders. Hoje os líderes cristãos, Nowadays, Christian leaders, como o bispo falou a semana passada, like Bishop said last week, ele deu um exemplo de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, he gave an example of one of the biggest churches in the United States. uma igreja que todas as semanas cresce A church that grows every week. e um dia perguntaram ao líder dessa igreja o porquê da igreja crescer tanto. And one day they asked the leader, why does the church grow so much? E a resposta dele foi simplesmente que a igreja dava aquilo que eles queriam. And he simply said that the church gave them what they wanted. A igreja ela não confrontava as pessoas que estavam em pecado, The church didn't confront people that were in sin porque segundo aquele líder, aquelas pessoas elas já sofriam demais. because according to that leader, those people suffered enough. E isso infelizmente é algo que é comum, não só nos Estados Unidos, mas um pouco por todo o mundo. And that thing, the unfortunate thing is that is very common, not just among the United States, but all over the world. Existem muitos líderes para terem a sua igreja cheia. There's a lot of leaders just to have a full church. Eles fecham os olhos ao pecado. They close their eyes for sin. Muitas vezes até tentam distorcer a própria palavra, o próprio evangelho, They try to distort the word para que eles possam permitir determinadas condutas dentro das suas igrejas. so that they can allow some conducts inside the church. E isso tem gerado muitas vezes escândalo. And that has brought up scandal a lot of times. Isso tem envergonhado a igreja de Cristo. It has ashamed Christ's church. E por isso muitas vezes quando nós vamos falar de Cristo às pessoas lá fora, And that's why many times when we go and speak about Christ to people outside, eles dizem assim, eu não quero pertencer a algo assim. they say, I don't want to belong to something like that. Porque muitas vezes Because many times, as pessoas olham e veem maus exemplos. because people look and they see bad examples. Nos dias de hoje existe cada vez mais homens a abrir mão das suas funções de liderança. Nowadays, there's more men giving up their duties as in leadership. E isso tem trazido consequências graves nas sociedades. And that has been bringing severe consequences in society. Hoje muitos professores não conseguem mais tomar conta das crianças na escola. Nowadays, many teachers can't handle kids at school anymore. As crianças agridem professores. And children hit teachers. Crianças são mal educadas para com os professores e com os colegas. They're rude to their teachers and their colleagues Porque eles não conhecem o princípio da autoridade. because they don't know the principle of authority. A polícia hoje tem problemas por causa de jovens. The Guardia has trouble today because of the young people. Jovens que nunca conheceram princípios da autoridade. Young people that have never known the principle of authority. Então esses jovens eles pensam que eles podem fazer tudo quando querem, como querem. So they think they can do anything whenever they want, however they want it. Pais hoje muitas vezes são agredidos pelos seus filhos.
parents today are hit by their children. Porque durante o tempo que eles deviam ser educados, Because during the time that they should be taught, no tempo que eles deviam ser ensinados, that they should be educated, os pais the parents não o fizeram. didn't do it. E quando chegou uma determinada idade, And when they reached a certain age, eles quiseram se impor, they wanted to impose, mas já era muito tarde. but it was too late. Então a falta de liderança, So the lack of leadership, a falta de líderes segundo o coração de Deus, the lack of leaders according to God's heart, é um problema muito sério, is very serious, especialmente nas nossas famílias. especially in our families. Hoje, dentro das igrejas pelo mundo fora, Today, inside churches and across the world, muitas mulheres tiveram que assumir a liderança de várias igrejas. many times women had to step up and be leaders of churches Porque muitos homens não conseguem fazer isso. because men can't do it, Ou porque não existe homem, or because there isn't any guy, ou porque ele está mal preparado. or because he's badly prepared. Mas isso segundo os olhos da Bíblia But according to the eyes of the Bible, é algo que é errado. is something that is wrong. Porque a Bíblia nos ensina que a mulher não deve estar em autoridade sobre o homem. Because it says that the woman should not be in authority over the man. A Bíblia nos ensina que o homem é o cabeça The Bible teaches us that the man is the head e a sua esposa é a auxiliadora. and the spouse is the helper. Amém? Amen. Hoje verificamos que os papéis dentro do casamento Today we have seen that the roles inside a marriage eles estão totalmente invertidos. are totally inverted. Existem muitos casos em que a mulher é que é a provedora do lar, There's many cases where the woman is the provider for the home. é a mulher que gera segurança, conforto dentro da família, The woman is the one that provides protection and security in the family. que é a mulher que gera toda a dinâmica familiar. It's the woman that makes all the dynamic inside the family. Muitas vezes é a mulher que tem que ser o sacerdote da casa. Many times it's the woman that has to be the priest of the family. Amém? Por quê? Why? Porque o homem ele está a abrir mão das suas funções. Because the man is opening hand of their duties. É a mulher que exerce muitas vezes a autoridade sobre os seus filhos. Many times it's the woman that shows authority over her children. Hoje, Today, dentro das igrejas, irmãos, inside churches, nós temos uma classe de homens we have a class of men que não entenderam that have not que eles precisam understood tomar uma posição, that they need to take position. estar em autoridade. Be in authority Não é uma opção. is not an option. Não é uma opção. It's not an option. Nós, como pais, Us as parents, como maridos, as husbands, nós precisamos de exercer o nosso papel dentro do nosso lar. we need to do our part inside the home. Muitas vezes existe o caso de homens que não estão preparados. Many times there's the case of men that are not prepared. Existem casos, por exemplo, que o homem ele não tem uma presença física no lar. There's many times where the guy does not have a physical presence inside the home. Ou porque houve uma separação, um divórcio. Or because there was a separation or divorce. Ou simplesmente porque o marido faleceu. Or just because the husband died. Mas principalmente But above all, pela ausência das suas funções dentro do lar. Because their functions inside the home are missing. Muitas crianças Many children hoje estão a sofrer. are suffering. E quando eu falo sofrer, irmãos, When I talk about suffering, eu não estou a falar sofrer, sentir dor. I'm not talking about feeling pain. Mas muitas crianças, elas sofrem por dentro, em silêncio. But many children suffer inside in silence. Eu vou dar um exemplo. I'm going to give you an example. Muitas jovens, A lot of young people, elas começam a procurar they start looking for
jovens para se relacionarem, young people to porque have a relationship with, elas nunca tiveram um pai. because they never had a father, Ou um pai realmente presente, a father that was present, ou um pai que simplesmente nunca lhe deu qualquer atenção. or a father that gave her attention. Então ela, por causa disso, So because of that, ela se começa a envolver primeiro com o namoro, she starts getting involved with like dating, depois ela começa a se envolver sexualmente. then sexually. E a tendência, irmãos, And the tendency, brothers, é que essas jovens, is that young girls, elas começam a envolver sexualmente com vários parceiros. they start getting sexually involved with several partners. Eu estou a falar das moças, I'm talking about the young girls, mas eu posso falar também dos rapazes, but I can also talk about the boys. que muitas vezes, por ausência da mãe, Because many times, due to the absence of the mother, pela ausência da figura materna, the absence of a motherly figure, elas também se começam a envolver they start getting involved nessas práticas. in those practices. Mas qual é o desejo de Deus? But what is God's O que é desire? que Deus deseja para a vida do homem e da mulher? What does God desire in the woman and man's life? Deus é um Deus de organização. God is a God of organization. Quando Ele projetou o homem, When He projected men, Ele fez tudo com uma ordem. He did everything with order. Ele diz assim, faça-se o homem He said, "Let there be man, à imagem. to the imagem de image Deus. of God." O homem ele foi levantado como cabeça, irmãos. The man was brought up as a head. A mulher ela foi levantada como auxiliadora. The woman was brought up as a helper. E a Bíblia diz que o homem e a mulher, quando eles se casam, The Bible says that when a man and a woman get married, eles passam a ser uma só carne. they become one flesh. E é uma só carne com funções diferentes. But it's one flesh with different duties. Então o homem ele precisa da ajuda da mulher So men need the woman's help. e o homem, a mulher, ela precisa da autoridade do homem. And the woman needs the authority of the man. A mulher ela precisa sentir que o homem desempenha as suas funções corretamente. The woman needs to feel that the man does their duties properly. Hoje é desejo de Deus Today is the desire of God. que os líderes eles possam ser um exemplo That the leaders can be an example para as pessoas que estão à sua volta. for the people around them. Que eles possam influenciar essas pessoas. That they may influence the people. Que elas venham trazer transformação nas vidas que estão à nossa volta. That they may bring transformation of the people around them. O desejo de Deus é que nós sejamos verdadeiros líderes. God's desire is that we become true leaders. Que nós não abrimos mão do verdadeiro evangelho. That we don't open hand of the true gospel. Líderes que assumem os seus erros. Leaders that say they've made mistakes. Líderes que entendem que precisam de se arrepender. Leaders that understand that they need to repent. Líderes que entendam que precisam de mudar a cada dia. Leaders that understand that they have to change daily. Mas sobretudo líderes But above all, leaders que busquem a cada dia that seek each day mais e mais more and more estarem aptos, estarem prontos being ready para fazer a missão que Deus lhes deu. to do the mission that God gave them. Líderes que sejam totalmente dependentes de Deus. Leaders that are totally dependent on God. Líderes que sejam totalmente dependentes da sua palavra. Leaders that are totally dependent on their word, on His word. Líderes que sejam guiados pelo Espírito Santo. Leaders that are driven by the Holy Spirit. Mas para isso acontecer, But for that to happen, nós temos que abrir o nosso coração. we need to open our heart. Nós temos que entender aquilo que Deus tem para a vida do homem. We need to understand what God wants for the life of the man.
se nós não entendemos a importância da nossa liderança dentro da nossa casa, if we don't understand the importance of leadership inside our house, nós vamos ter graves problemas na nossa vida. we're going to have serious problems in our life. Eu tenho 4 filhos. I have 4 children. Todos eles são diferentes. All of them are different. Todos eles precisam da minha presença. All of them need my presence. Eu tenho 3 moças. I have 3 girls. Eu preciso cuidar delas de uma forma que, se eu não cuidar, I need to take care of them in a way that if I don't, um dia vem alguém e vai querer tomar conta. one day someone will come along and do it. Com o Daniel é a mesma coisa. With Daniel, it's the same thing. Nós, como pais, Us as parents, como líderes dentro da nossa casa, as leaders inside our home, nós precisamos de entender we need to understand que uma criança, um jovem, that a child, a young person, ele não pode crescer he cannot grow sem a presença masculina. without the masculine presence. E essa presença masculina, ela não é só estar lá e pronto. The masculine presence isn't just like being there and it's like done. Deus nos deu funções. God gave us duties. E isso não é uma opção. And that's not an option. Amém, igreja? Eu Amen. queria que nós abríssemos as Bíblias em 1 Timóteo, I'd like us to open our Bibles in 1 Timothy capítulo 3, chapter 3, e nós vamos ler do 1 ao 13. and we're going to be reading from 1 to 13. Amém, irmãos? E diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser pegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua família, tendo os seus filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Verso 6. Não pode ser recém-convertido, para não se ensoberba e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiantes em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e sua própria casa. Os que servirem, bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. 1 Timothy 3, 1 to 13 says, the saying is trustworthy. If anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. Therefore, an overseer must be above reproach, the husband of one wife, sober-minded, self-controlled, respectable, hospitable, able to teach, not a drunkard, not violent, but gentle, not quarrelsome, not a lover of money. He must manage his own household well, with all dignity, keeping his children submissive. For if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? He must not be a recent convert, or he may become puffed up with conceit and fall into the condemnations of the devil. Moreover, he must be well taught of by outsiders, so that he may not fall into disgrace, into a snare of the devil. Deacons likewise must be dignified, not double-tongued, not addicted to much wine, not greedy for dishonest gain. They must hold the mystery of the faith with a clear conscience, and let them also be tested first. Then let them serve as deacons if they prove themselves
blameless. Their wives likewise must be dignified, not slender, but sober-minded, faithful in all things. Let deacons each be the husband of one wife, manage their children and their households well. For those who serve well as deacons gain a good standing for themselves and also great confidence in the faith that is in Christ Jesus. Amém? Amen. O apóstolo Paulo, Apostle Paul, ele estava a dar algumas diretrizes para o seu discípulo Timóteo. he was giving some guidelines for his disciple Timothy. Havia uma necessidade de começar a levantar líderes nas diversas igrejas. There was a necessity to start bringing up leaders in several churches. A igreja ela estava a crescer muito The church was growing a lot. e os apóstolos eles não tinham como chegar até essas pessoas. And the apostles could not reach those people. Então o apóstolo Paulo ele estava a falar com Timóteo So Apostle Paul was talking to Timothy, e ele estava-lhe a dar os critérios, aquilo que era necessário que os líderes tivessem. and he was giving him the criteria, what was necessary for them to have. E no final do verso 1 ele diz: se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. And it says at the end of verse 1, if anyone aspires to the office of overseer, he desires a noble task. E eu quero explicar exatamente o que é ser bispo. And I want to explain what being an overseer is. Bispo no grego significa estar por cima. Bishop in Greek means being over. Não quer dizer que o bispo ele esteja acima de qualquer outra pessoa. It doesn't mean that he's above anyone, Mas significa que a posição de bispo, but it means that the function of overseer, ele está sob a autoridade sobre um grupo de pessoas. he's over an authority. He's an authority over a group of people. A palavra bispo, The word overseer ela é sinônimo também de presbítero ou pastor. is what's it called? How'd you say it? No, I mean synonym. I don't know. It's the same. Yeah, it's the same as a pastor or an elder. Amém? E no grego, se nós formos a analisar no grego, And if we go to analyze it in Greek, isso quer dizer que são homens experientes, it means that it's experienced men. fala homens maduros, It talks about mature men. fala de homens sábios, It talks about wise men. homens que já passaram por algumas experiências na vida. Men that have been through some experiences in their lives. E aqui diz que se alguém deseja isso, é uma nobre função. And he says if anyone desires that, it's a noble task. E como eu disse anteriormente, And as he said before, Timóteo ele recebeu vários requisitos. Timothy received several guidelines. E no versículo local ele diz que deve governar bem a sua própria família, tendo os seus filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Verso 4. Verse 4 says he must manage his own household well with all dignity, keeping his children submissive. Ele diz também que se alguém não sabe governar a sua própria casa, And he also says if someone does not know how to manage his own household, como ele pode cuidar da igreja? how will he take care of God's church? Nós já vamos falar mais sobre isto. We'll talk more about it. Ele diz também que não pode ser um recém-convertido. He says that he cannot be a recent convert. O que é um recém-convertido? What is a Foi recent? alguém que aceitou a Cristo, começou a ter uma caminhada com Cristo It was someone that accepted Christ, that is on a walk with Christ. e de repente ele tem o desejo realmente de ser um líder, And then he has a desire to be a leader. mas não é conveniente que ele seja logo levantado como líder. But it's not convenient for him to be brought up as a leader. Porquê? Why? Para que o orgulho, a soberba não venha sobre a vida dele. So that pride will not come over their lives. Então, nós como líderes, quando nós vamos levantar outros líderes, Us as leaders, when we go to bring up other leaders, nós temos de ter o cuidado de proteger
essas pessoas. We have to be careful and protect those people. Porque se nós, como líderes, nós levantamos alguém sem experiência, Because us as leaders, if we bring up someone as leaders without any experience, alguém que é fraco ainda na fé, someone that is weak in faith, que ainda não passou pelas provas que Deus tem preparado para ele ao longo da sua vida, that hasn't gone through the experiences that God has prepared for them over their lives, existe uma forte probabilidade there's a strong probability desse líder, of that leader ou melhor, desse candidato a líder, or that candidate for leader de ele cair for him to fall e voltar para onde ele veio. and to go back to where he came from. Diz também que no verso 7 também deve ser de boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. It also says in verse 7, he must be well thought of by outsiders so that he may not fall into disgrace, into a snare of the devil. Deve ter boa reputação, irmãos. He must have a good reputation. Reputação fala de comportamentos honestos. Reputation talks about honest behaviors. Fala de pessoas sérias. It talks about serious people. Fala de pessoas que têm princípios, que têm palavra. Talks about people who have principles. E infelizmente hoje a palavra de muita gente não vale nada. And a lot of times today, someone's word is worth nothing. Muitas vezes nós dizemos assim, amanhã eu vou a tal lugar. Sometimes we say, oh, tomorrow I'm going this place. E ele não vai. And he doesn't go. Ele não diz sequer o porquê. He doesn't say why. E as pessoas ficam à espera. And people wait. E isso vai trazendo descrédito na vida das outras pessoas. And that brings disgrace, right? Wait, unbelieving, discredit. E nós precisamos ter muito cuidado, irmãos. And we have to be careful, brothers. Quando nós levantamos pessoas que têm essas características. When we bring up people with those characteristics. No verso 4, fala que nós devemos governar bem a nossa família. In verse 4 it says we must manage our household well. É impossível nós governarmos It's impossible for us to govern sem exercer uma liderança. without exhorting leadership. Nós temos que entender We must understand que para governar that to govern, nós temos que aprender e ser treinados a ser líderes. we must learn and be taught how to be leaders. E o apóstolo Paulo ele realça que além de nós governarmos, And Apostle Paul says that além de nós termos de governar, nós temos que governar bem. we don't just need to govern, we need to govern well. Então, existe muita gente que diz assim, não, mas eu tomo conta da minha esposa. There's a lot of people and they're like, no, I take care of my wife. Eu educo os meus filhos. I teach my kids. Mas aquilo que o apóstolo Paulo está a afirmar aqui But what Apostle Paul is saying here, é que não é só tomar conta, it's not just taking care of them. não é só educar, It's not just teach them. mas é tomar conta e educar da forma correta. It's taking care and teaching them in the right way. Nós precisamos entender o que é que a palavra diz. We need to understand what the word says. E nós devemos educar, And we should teach. nós devemos comandar a nossa família We should command our family debaixo dos princípios bíblicos. under biblical principles. Diz também que os filhos sejam sujeitos a ele. It also says that the children must be submissive to him. Isto quer dizer que os filhos devem reconhecer a autoridade do seu pai. It says it means that the children should recognize the authority of his dad. Hoje existem muitos jovens, muitas crianças Nowadays there's many young people, many children que elas se sujeitam aos seus pais. that are submissive to their parents. Mas elas não se sujeitam pelo facto de elas entenderem que é uma autoridade na vida delas. But they aren't submissive because they recognize that it's an authority in their lives. Muitos sujeitam-se porque estão debaixo de medo, de opressão. Many are submissive because they are under oppression and fear. Há uns anos atrás, A couple of years ago, eu ouvi uma criança virar-se para o seu pai I heard a child say to his parent, e ele disse assim, eu desejava viver noutra família.
And he was like, I wish I lived in another family. Eu gostava de ter nascido noutra família. I wish I was born in another family. E eu, como pai, eu comecei a pensar. And as a parent, I started thinking, Se um dia um filho meu me dissesse isso, if one day my child said that, como eu ia me sentir? how would I feel? E aquela criança, ela não disse aquilo de uma forma de brincadeira. And that child didn't say that in a jokeful manner. Ele estava a expressar sentimentos que ele tinha em relação ao seu pai, em relação à sua mãe, em relação à sua família. He was expressing feelings he had towards his mom and his dad and his family. Nós temos que exercer a nossa autoridade nos nossos filhos We need to exert our authority over our children com amor, with love, com respeito, with respect, para que eles olhem para nós so that they may look at us e queiram ser como nós and they'll want to be like us quando eles crescerem. when they grow up. E isto é um aspecto que nós precisamos entender também. This is an aspect that we must understand. Muitas vezes Many times nós fazemos coisas we do stuff que, passado um tempo, nós começamos a ver nos nossos filhos. that after a while we start seeing in our kids. Então é preciso ter muito cuidado So we have to be very careful com os hábitos, with habits, com a forma como nós falamos, with the way we speak, a forma como nós tratamos a nossa esposa, the way we treat our wives, a forma como nós tratamos as pessoas lá fora. the way we treat people outside. Porque os nossos filhos, Because our children, eles vão olhar para nós they're going to look at us e vão achar que é normal. and they're going to think it's normal. Porque a referência, Because the o reference, pai, o líder, the parent, the leader, ele faz exatamente a mesma coisa. he does the exact same thing. Existe um vídeo que costuma passar muito no Facebook There's a video that goes around on Facebook a lot, e vê-se um adulto, um pai. and you see an adult, a parent. Naquele caso tem o pai e tem a mãe também. So there's both parents. Em que se vê o pai a beber And you see the father drinking e a criança ao lado a beber também. and the child beside him drinking too. Depois, como o álcool fez efeito, vê-se ele a vomitar e o filho também. And you see that the alcohol has affected them, and you see the father throwing up and then the child too. No outro exemplo, vê-se ele no carro a gritar com pessoas lá fora. Another example, there's him in the car having road rage and yelling at people. E a criança que está no banco de trás exatamente a fazer a mesma And the coisa. child in the back seat doing the exact same thing. E tem um outro lugar, outra cena, And there's another scene, em que se vê o pai a tentar agredir alguém. and there's the father trying to hit someone. E vê-se a criança exatamente a fazer a mesma coisa. And there's the child doing the exact same thing. E então nós, como pais, como líderes, And as his parents and as leaders, nós temos que analisar como nós somos. we have to analyze how we are, Como nós queremos que os nossos filhos sejam. how we want our children to be. A semana passada, na célula lá em Athlone, Last week in the cell in Athlone, o Bispo Eurico estava exatamente a falar sobre isso. Bishop Euripides was talking about the exact same thing. Que quando ele casou, That when he got married, ele era uma pessoa extremamente desorganizada. he was extremely disorganized. Ele chegava a casa, ele começava a tirar a roupa na entrada da porta e ia até à cozinha. So he got home, he started taking off his clothes from like the hallway all the way through the kitchen. E a Bispa Dina passava-se com ele. And Bishpa would like go crazy. E quando ele começou, quando nasceu o seu primeiro filho, And when his firstborn was born, ele começou a pensar, he started thinking, se ele não parasse com esse tipo de atitudes, if he didn't stop those kind of attitudes, quando os seus filhos fossem crescer, when their children were going to grow up, não seria só um a deixar a roupa espalhada pela casa toda, it wouldn't just be one leaving their clothes all over the place. mas seria, neste caso, 3, porque eles são 3 homens. And it'd be like 3 because they're 3 guys. Então nós precisamos ter muito cuidado So we must be very careful. na forma como nós falamos, The way we speak, a forma como nós muitas vezes cuidamos do nosso corpo. a lot of times how we take care of our own bodies. Normalmente um pai, um líder que ele come mal,
Many times a father or a leader that eats badly, os seus filhos também comem mal. their children eat badly. Porque eles dizem, se o meu pai pode, eu também posso. Because they say, if my dad can, I can. E hoje nós precisamos ter líderes And today we must have leaders que tenham um coração diferente. that have a different heart. Nós precisamos ter líderes dentro das nossas casas, dos nossos lares, We have to have leaders inside our homes que, em primeiro lugar, that, first of all, possam influenciar a sua esposa. can influence their wives. Segundo, possam influenciar a vida dos seus filhos. Second, can influence the life of their children. Se nós não começarmos hoje, If we don't start today, não é amanhã, quando eles tiverem 18, 19, 20 anos, que nós vamos conseguir mudá-los. it's not tomorrow when they're 19, 20, and we won't be able to change them by then. A maioria de nós aqui, nós já somos pais. Most of us here are already parents. A maioria de nós aqui, nós já somos maridos. Most of us here are husbands already. A maior parte de nós aqui já temos uma casa para cuidar. Most of us here have a household to take care of. Aquilo que hoje nós estamos a falar aqui What we are talking about here é que precisamos de entender, is that we need to understand aos olhos da palavra, from the eyes of the word, se nós realmente nós temos desempenhado as funções que Deus nos chamou. if we have truly done the functions that God has called us to do. E eu quero falar alguns requisitos And I want to talk about some things that are required que líder ele deve ter dentro da sua casa. for a leader inside a household. Em primeiro lugar, First, o líder ele não deve ter medo de errar, the leader must not be afraid to make a mistake, porque isso faz parte do processo de fortalecimento e de crescimento de qualquer líder. because that is part of the straightening and growing of any leader. O líder ele deve aprender com os seus erros. The leader must learn from his mistakes. O problema não é cair, irmãos. The problem is not O falling. problema é quando nós não nos levantamos. The problem is when we don't stand O up, problema é quando nós permanentemente ficamos no mesmo erro. or when we are continuously in the same. We continuously do make the same mistake. O líder dentro da sua casa ele deve ser um exemplo A leader inside his household must be an example em tudo. in everything. É lógico que nós não somos bons em tudo. It's obvious that we are not good at everything, Por isso é que nós devemos ser dependentes de Deus. so that's why we must be dependent on God. Nós devemos buscar em Deus We should seek in God sabedoria, wisdom, amor, love, paciência, patience, para que a gente possa liderar a nossa casa de acordo com a palavra de Deus. so that we may be leaders to our house according to God. Dentro da nossa casa nós devemos ser o provedor, aquele que traz segurança, seja física, emocional ou espiritual. Inside our house, we must be the provider, the one who brings safety, be it physical, emotional, or spiritual. Dentro da nossa casa nós devemos ser guiados não pela nossa sabedoria, Inside our household, we must be guided not by our wisdom, mas buscar em Deus but seek in God qual é a perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, para a vida da minha família. what is the perfect will of God in your life and your family's life. Um aspecto muito importante, A very important aspect. dentro da nossa casa, Inside our o household, líder deve ser aquele que traz a paz sobre o seu lar. a leader must be the one that brings peace over their lives. A Bíblia diz, no Over depender the de house. nós, The Bible says that we should not depend on us, haja paz para com todos. but there must be what? Say it again. Haja paz para com No, the whole thing. I think I said it No wrong. depender de nós, haja paz para com todos. Say the first part again. No depender de nós, haja paz para com Oh, yeah. Do what you can to live in peace with each other. Existem muitas casas, irmãos, There's a lot of households que o líder, that the leader ele é tão mal disposto, is so grumpy, ele é tão agressivo, so aggressive, que ele contamina todas as pessoas dentro da casa. that he contaminates everyone inside the house. Eu sei o que é que eu estou a dizer. I know what I'm talking about. Eu já fui assim.
I've been like that. E ainda tenho crises e tenho algumas recaídas. And I still fall sometimes. E eu preciso de me arrepender. And I need to repent. Porque a Bíblia diz: no que depender de mim, haja paz para com todos. Because the Bible says I will do whatever I can for there to be peace. Dentro da casa, o líder também tem que ser aquele que ama, Inside the house, the leader must be the one who loves. aquele que perdoa, The ones who forgive. aquele que ensina e disciplina. The one who teaches and disciplines. Dentro da nossa casa, como líderes, nós devemos confiar em Deus. Inside our house as leaders, we must trust in God. A Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos com coisa alguma. The Bible says we must not be anxious with anything. Então, por que é que nós muitas vezes andamos preocupados? So why are we worrying so much? Por que é que nós andamos tão estressados? Why do we walk around like really stressed? Só existe uma razão. There's only one reason. Porque nós muitas vezes não confiamos em Deus. Because many times we do not trust in God. Porque quando nós colocamos a nossa vida no altar, Because when we put our life in the altar, quando nós colocamos a nossa esposa, os nossos filhos, toda a nossa vida, because when we put our lives and our kids' lives and our spouse's wife, e se nós confiamos no Deus Altíssimo, and we trust in the Almighty God, nós vamos crer que Deus está no controle de todas as situações. we're going to believe that God is in control of all situations. O líder, ele também deve crer The leader must believe que Deus trabalha na minha vida, that God works in my life, na nossa vida, in our life, para que a gente sejamos treinados, so that we are trained, para que a gente seja treinados a aprender e a aperfeiçoar aquilo que Deus tem para nós. we're trained to learn and perfect what God tells us. Não só nós, Not just us, mas também as pessoas que Deus colocou debaixo da nossa autoridade. but the people God put under our authority. Deus nos deu a autoridade, God gave us authority, a responsabilidade the responsibility de nós evoluirmos, de nós sermos treinados melhor e melhor, for us to evolve and be trained more and more, mas também de nós treinarmos aqueles que estão à nossa volta. but for us to train those around us. Não segundo os princípios que nós queremos, Not according our principles, mas segundo os princípios bíblicos. but according to biblical principles. Se nós formos olhar aí fora, If we look outside, existem muitos líderes. there's a lot of leaders. Hoje, em todo lugar, existe um líder. Everywhere there's a leader. Mas a questão que está aqui é o seguinte: são líderes segundo o coração de Deus? But the thing is, are they leaders according to God's heart? São líderes que influenciam as pessoas lá fora? Are there leaders who influence the people outside? São líderes que influenciam a história da humanidade? Are there leaders that influence the history of humanity? O que é que nós, como líderes, temos feito? What have we been doing as leaders? E o desafio hoje I challenge you guys é que today, nós, homens us men, cristãos, Christian men, quando nós saímos pelaquela porta hoje, when we leave that door today, que a gente possa analisar a nossa vida. that we may analyze our lives. Como eu tenho sido como líder dentro da minha casa? How have I been as a leader inside my house? Como eu tenho influenciado a vida da minha esposa e dos meus filhos? How have I influenced my wife's life and my Será que eu tenho Children's. será que eu tenho buscado em Deus have I seeked in God aquilo que Deus tem para a minha vida, what He has for my life, para a vida dos meus filhos, for my children's life, a vida da minha esposa? my wife's life? Existem muitos irmãos There's a lot of brothers que dizem que querem o melhor para a vida dos seus filhos e da sua esposa. that they say they want the best for their wife and their children's lives, No entanto, eles não investem nos seus filhos. but they don't invest in their children. Eles não investem na sua esposa. They don't invest in their time. Eles In the- têm Their wife. tem muito homem, muito líder, There's a lot of men and a lot of leaders que pensa que a mulher e os filhos precisam é de um cartão para gastar dinheiro. that they think that all they need is a card to spend money. Mas muitas vezes o que a mulher precisa, But many times what the wife needs, os seus filhos precisam, what the children need, é da sua atenção, is their attention, do seu amor, their love, do seu ensino. their teachings. E para isso acontecer, nós precisamos passar tempo com eles. And for that to happen, we must spend time with them.
Como tem sido a nossa vida? How has your life been? Como nós nos temos envolvidos How have we involved ourselves com as coisas lá fora? with things outside? Qual é o investimento que nós temos feito dentro da nossa casa? What have we invested in inside our house? Todo homem, todo o pai, o esposo, Every man, every husband, ele é um pastor. he is a pastor. A sua casa Your household é uma escola de treinamento. is a school of teaching. É uma escola em que nós vamos começar a ensinar as nossas primeiras ovelhas. It's a school where we're going to start teaching our first sheep. Por isso é que a Bíblia diz que se nós não soubermos cuidar bem da nossa casa, That's why the Bible says that if we don't know how to take care of our house properly, como nós vamos saber cuidar da igreja? how are we going to take care of the church? E existe hoje muita gente, irmãos, There's many people today que quer liderar, quer cuidar da igreja, that want to lead and want to take care of the church, mas não tem a sabedoria, but don't have the wisdom, não tem a coragem don't have the courage de educar e cuidar da sua casa como Deus quer. to teach and take care of the house like God wants them to. Então esta palavra é para nós hoje, homens. So this word here is for us men. Vamos começar a ser homens segundo o coração de Deus. Let's start being men according to God's heart. Nunca é tarde, irmãos, para nós mudarmos. It's never too late for us to change. Nunca é tarde para nós nos arrependermos. It's never too late to Deus, repent. Deus quer mudar a história da nossa vida, irmãos. God wants to change our lives, history. Muitas vezes as pessoas querem que a sua história Many times people want their story ela seja mudada dentro da igreja. to be changed inside the church. Mas ela precisa começar a ser mudada dentro das nossas casas. But they need to start being changed inside our houses. Onde ninguém vê, somente os nossos filhos e a nossa esposa. Where nobody sees, just our wives and our wives and our children. Nós temos que parar de ser uma coisa no domingo e outra no resto da semana. We need to stop being something on Sunday and then something else on the rest of the week. Nós temos que buscar sabedoria em Deus. We need to seek wisdom in God. Amém, igreja. Amen. Eu gostava de orar. I like to pray. Eu queria pedir aos irmãos que pudessem curvar as vossas I like you cabeças. to bow down your head. Dani, coloca uma música baixa, por favor. Danny. Amém. Amen. Pai amado, Lord Father, eis aqui, Senhor, a tua igreja. here is your church. Eis aqui, Senhor, os líderes, Senhor, que tu levantaste neste local. Here's the leaders that you have brought up. Homens, Men. homens que erram. Men that make mistakes. Homens que têm medos. Men that are fearful. Homens que precisam da tua sabedoria, Senhor. Men that need your wisdom. Senhor, eu te peço nesta hora, Senhor. I ask you now, Lord, Senhor, que tu possas falar aos nossos corações. that you may speak in our hearts. Senhor, no nome de Jesus. In the name of Jesus. Senhor, que esta palavra possa falar profundamente aos nossos corações. That this word may speak deeply in our hearts. Senhor, que esta palavra ela possa trazer mudança, Senhor. Lord, that this word may bring change. Senhor, a mudança ela tem que começar no interior da nossa casa. Lord, the change has to start inside our homes. Senhor, se alguém está aqui, Senhor, que precisa de perdão, Lord, if anyone here needs forgiveness, Senhor, que tu possas perdoar, Senhor. Lord, that you may forgive. Senhor, no nome de Jesus. Lord, in the name of Jesus. Senhor, que a tua graça venha sobre a nossa vida. Lord, that your grace may come over our lives. Senhor, que a gente possa entender. Lord, that we may understand Senhor, que nós fomos levantados that we are brought up para fazer a tua vontade e não a nossa. to do your will and not ours. Ensina-nos a ser melhores homens. Teach us how to be better men. Ensina-nos a ser líderes segundo o teu coração, Senhor. Teach us how to be leaders according to your heart. Senhor, ensina-nos a ser dependentes de ti. Teach us how to be dependent on you. Senhor, ensina-nos a não ser ociosos com as coisas lá fora. Teach us not to be anxious with things outside. Senhor, ensina-nos a ser totalmente dependente de ti. Teach us how to be totally dependent on you.
Pai, no nome de Jesus, Lord Father, mais uma vez eu te agradeço pelos líderes deste lugar, Senhor. I thank you again for the leaders in this place. Obrigado pelos esposos, Thank you for the husbands, pelos pais, for the fathers, por aqueles homens ainda que estão em treinamento, Senhor. for the men that are still in training. Senhor, que a gente possamos ser forjados nas pressões. That we may be trained in the expressions. Senhor, que a gente possa a cada dia ser mais parecidos contigo. That each day we may be more like you. Assim, Senhor, como tu usaste os grandes homens da fé, Lord, like you've used the great men of faith. Senhor, usa-nos para nós influenciarmos a vida das pessoas à nossa volta. Use us to influence the lives of people around us. Senhor, remove toda a mentira, toda a falácia, Lord, remove all lying and all cheating. tudo aquilo, Senhor, que tem vindo a atrapalhar o nosso crescimento. Everything that hasn't stopped our growing. Senhor, que a gente possa começar a viver um verdadeiro evangelho. That we may start to live a true gospel. Senhor, que a gente possa realmente provar That como we, tu és grande em nossas vidas. that we may prove that you are God in our lives. Senhor, traz um renovo Lord, that bring new, sobre as nossas vidas. bring a renewal in our lives. No nome de In Jesus. the name of Jesus. Amém, igreja. Amen. Homens, nós precisamos de começar a agir. Then we need to start acting. As nossas mulheres precisam de nós. Our wives need us. Os nossos filhos precisam de nós. Our children need us. As pessoas lá fora precisam de nós. People around us, people outside need us. Amém, homens? Amen. Vocês estão dispostos a tomar uma posição? Are you willing to take a position? Vocês estão dispostos a analisar a vossa vida Are you willing to analyze your life e mudar aonde vocês precisam de mudar? and change it wherever you need to? É uma necessidade, irmãos. It's a necessity. Aquilo que nós hoje semearmos, What we sow today, nós vamos colher amanhã. we will harvest tomorrow. Amém? Eu queria pedir aos irmãos para abrir a sua Bíblia. Só um pouquinho, fechou aqui. Just a little bit because it has closed. 1 Crônicas, First Chronicles, was that? capítulo 29. Chapter 29, Nós vamos ler o 6 ou 9. 6 to 9. E depois volta. Amém? E diz assim: então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1000 e de 100,